Tarde a todos, é um prazer estar aqui e eu queria em primeiro lugar dizer que eu tive a oportunidade de ler basicamente os papéis do livro, que é um livro excelente, que traz uma contribuição muito relevante e muito significativa. E antes de comentar o que está no livro, eu gostaria de fazer algumas notas prévias que eu acho que ajudam a contextualizar. O primeiro é a dimensão histórica do Brasil na América Latina. Eu começo com o século XIX, com a singularidade do Brasil e da sua independência na América Latina. Ou seja, um império em meio a repúblicas, uma grande massa territorial com uma população de língua portuguesa que permaneceu unida num mundo hispânico que se fragmentou e que no hemisfério norte tinha um país como os Estados Unidos, que foi se expandindo territorialmente às custas do México. Eu acho que é um dado de base. Segundo, o tema da unidade nacional é o tema do império e é o seu legado. E aí, política interna e política externa foram as duas faces de uma mesma moeda, que é o da constituição e consolidação do Estado imperial. Então, nesse sentido, os grandes temas da política externa na região, que são os problemas do Prata, estão ligados à consolidação dos Estados nacionais, de todos os Estados nacionais, e às suas respectivas concepções e do papel que tem na região. Bom, o segundo momento já é o século XX, na sua primeira etapa, que é, enfim, a obra do Rio Branco, a consolidação e a definição jurídica das fronteiras nacionais, que é o primeiro item da agenda da política externa de um país, que é a clareza quanto ao que é interno e ao que é o externo. Daí derivou um país sem contenciosos territoriais, que é uma singularidade do Brasil na região e também é um contraste do Brasil com os atuais BRICS, não com a China, com a Rússia e com a Índia. Bom, isso teve desdobramentos. Quais são esses desdobramentos, no meu entender? Primeiro, a preocupação com o desenvolvimento do grande espaço nacional, ou seja, um nacionalismo voltado para dentro e não voltado para fora. O segundo, o interesse em assegurar a paz na região e estimular o progresso dos vizinhos. Contato e diplomacia, que era a lição do Barão do Rio Branco. E que, evidentemente, era do interesse do Brasil ter um contexto de vizinhança, 10 vizinhos, e um contexto regional estável e em paz. 3. Desde este período, aspirações e interesses de uma presença brasileira na definição do funcionamento do sistema internacional, ou seja, uma participação naquilo que o Recupero chama o eixo assimétrico do sistema internacional. Isto aconteceu com o Brasil na primeira conferência de paz de Haia, com o Rui Barbosa, e com a posição do Brasil na Conferência de Paz de Paris, em que o Brasil arguiu, desde aquele momento, que era um país que não tinha apenas interesses específicos, mas interesses gerais no funcionamento do mundo. Eu faço essas observações porque eu acho que elas são certas forças profundas, como dizem o Durosel e o Renovin, da visão brasileira sobre a sua presença no mundo, na região e no trato com a vizinhança. Bom, naturalmente isso teve, com o correr da história, desdobramentos. Para também não fazer um recorrido muito longo, pego a década de 50, que é uma década marcada pela Guerra Fria, pelo conflito leste-oeste, pelo aparecimento da temática norte-sul e pelas brechas que, nesse contexto, havia para norte-sul. Um contexto regional percebido pelo Brasil como relevante e a busca de transformar as nossas fronteiras em fronteiras cooperação. Exemplo, por exemplo, a aproximação com a Argentina de Frondizi, exemplo, a aproximação com o Uruguai e temas, enfim, recorrentes como o de uma vinculação com a Bolívia em matéria energética. De um grande momento é a Operação Pan-Americana
do presidente Juscelino, que é a ideia de mobilizar a América Latina para uma presença na região e no mundo, e a CEPAL, que teve um papel importante, onde o tema da integração surgiu como um caminho para o desenvolvimento. A LAUC, que é de 1960, é o primeiro marco dessa percepção da integração como caminho para o desenvolvimento. Bom, nós tivemos a longa noite autoritária e as afinidades entre os governantes nesse período da noite autoritária, da qual o grande exemplo é a ideia das fronteiras ideológicas. E também o que veio depois, ou seja, os processos de redemocratização e suas consequências no contexto do fim da Guerra Fria. E aí acho que é uma primeira etapa. A aproximação Argentina-Brasil, o Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, a ideia de uma inserção competitiva no mundo globalizado com os valores da democracia e dos direitos humanos. O Mercosul, na sua concepção e na sua execução na presidência Fernando Henrique, marcava uma convergência entre uma visão estratégica, paz e desnuclearização militar, do econômico e dos valores, democracia e direitos humanos. A cláusula democrática deriva desse período. Com a Bolívia, o tema da integração energética e a ideia, enfim, de uma espécie de, assim como a comunidade de carvão e do aço na Europa representou uma oportunidade, também isso poderia ser um caminho. E o IRSA, ou seja, a integração logística e de infraestrutura para fazer a melhor economia da geografia, num entorno regional mais homogêneo, num mundo que parecia caminhar para tendências kantianas. Então, você tinha uma visão do mundo, você tinha uma visão da região e você tinha um entorno e instituições ligadas a como administrar esse entorno. Mercosul, a ideia da expansão do seu pilar de organização mediante o entendimento com a comunidade andina, o tema da integração física e logística como um caminho de sinergias e de economia. E uma visão compartilhada, estratégica, paz, uma visão econômica, vamos participar competitivamente de um mundo que se globaliza, vamos ter valores compartilhados que são o da democracia e o dos direitos humanos e vamos caminhar nesse sentido. Pois bem, há uma etapa que é a atual e para esta etapa atual o estudo organizado pelo Bernardo e pelo Sérgio traz uma contribuição muito relevante, que é o tema dessa reunião. Bom, há uma observação recorrente que permeia o conjunto desses estudos, que é a da singularidade do Brasil na região e no mundo. Não? Nós estamos, é o argumento que deflui do que eles dizem, repetindo no início do século XXI a singularidade brasileira do século XIX, com características completamente distintas, mas que são um dado dessa percepção. Quais são aspectos dessa singularidade? Bom, o Brasil é hoje um ator global, ele é reconhecido como tal nos BRICS, enfim, e é, como diz o Kennan, que vocês aproveitam, um monster country, não? Um país que, pela sua escala, enfim, cria oportunidades, mas também gera preocupações. Ele tem um patamar de presença no mundo distinto de outros integrantes da região latino-americana. Ou seja, para formular isto de uma maneira precisa, o eixo regional tornou-se mais assimétrico. Por outro lado, as ambições brasileiras também aumentaram. Num mundo mais fragmentado, com tendências centrífugas e muitas tensões de hegemonia e de equilíbrio regional. Eu dou um exemplo desta ampliação de ambição que eles mencionam, que é a estratégia de defesa do Brasil, onde
a definição do entorno estratégico do Brasil vai do Caribe até a Antártica, incluindo o Atlântico Sul. Eu acho razoável que esta percepção do entorno estratégico tenha essa dimensão toda. No entanto, ela é mais ambiciosa do que prévias definições do entorno estratégico. Na região também, nós temos não apenas conflitos de interesse, mas conflitos de concepção, que foram apontados quando se falou desta tipologia. Há uma erosão da vigência dos caminhos da etapa anterior, em parte porque o sistema regional está muito mais heterogêneo. Há conflitos de concepção, e esses conflitos de concepção são responsáveis pela perda, como vocês dizem, do impulso original do Mercosul. Eu acho que o Mercosul está se aladificando. Não? Uma LAD. A LAD tem méritos, ela cumpre certas funções, mas ela é uma coisa menos ambiciosa. Ela tem a sua relevância, ela tem a sua utilidade, ela é o marco comum com a qual trabalhamos todos os acordos de preferências regionais, mas ela não é uma visão de mundo, ela é uma prática operacional. Como foi aqui mencionado, temos as nações com tendências liberalizantes, a Aliança do Pacífico, os países de vocação bolivariana ou semi-bolivariana, e eu faria aqui uma ponderação. O espaço aberto por esta vocação bolivariana, é uma observação do Recupero, é fruto também do fim da Guerra Fria, não? Que deu um espaço para isto que na vigência da Guerra Fria seria mais difícil. E também cabe dizer que o Chaves, ao contrário do que aconteceu no Brasil, no Uruguai, no Chile, não é o fruto de um processo de redemocratização. Ele é fruto de uma crise do regime tradicional partidário que existia na Venezuela. Portanto, os valores da democracia, dos direitos humanos, da dimensão representativa, não têm a mesma vigência, que é um pouco o que explica esta implosão da cláusula democrática. Enfim, a posição do Brasil não se ajusta a nenhuma dessas duas concepções, como vocês mencionaram. Daí, enfim, essa dimensão de singularidade. Com um dado adicional, o presidente Fernando Henrique lembra sempre a conversa que ele teve com o Kohl, em que o Kohl disse: os maiores têm que assumir um peso, uma responsabilidade mais significativa num processo de integração. No livro recente do Lagos com o Fuentes, o Lagos reitera esta observação e, naturalmente, este tema da responsabilidade maior significa passar do falar para o fazer, não? Como dizem os italianos, dal dire al fare c'è per mezzo il mare, não? E este mare é um mare que nós, como país, não transpusemos. No caso do Brasil, há certos ingredientes importantes. Há, por conta desses acordos regionais, uma erosão das preferências brasileiras nos países da América Latina e, portanto, uma perda de mercados. Há esta imensa concorrência comercial e financeira da China. Não há uma clareza quanto a rumos. Há uma dificuldade, que vocês também mencionaram, em ampliar o acesso dos países latino-americanos aos mercados nacionais. O IRSA avança pouco, tanto por falta de recursos, quanto pela prioridade nacional atribuída à nossa própria infraestrutura, assim como pela inexistência de marcos regulatórios apropriados regionais para tratar com todos esses sistemas energéticos e de infraestrutura. Eu creio que, para o Brasil, a experiência do que aconteceu com o gás da Bolívia e a presença brasileira neste contexto
foi traumática. Não? Ela provocou, naturalmente, um volver hacia adentro e procurar uma solução dentro do próprio país. Também, vocês com razão mencionaram a multiplicidade de atores e fluxos que manejam no Brasil a agenda latino-americana. Eu acho que há uma perda da posição do Itamaraty no trato da matéria. Eu acho que a agenda do PT para a região vem sendo conduzida por razões e lógicas próprias pelo professor Marco Aurélio, como assessor da presidência. Eu acho que o Ministério de Desenvolvimento também tem um papel importante, porque todas essas discussões sobre estímulos industriais, preferências, enfim, ações nesta matéria passam por lá. E acho que, enfim, o porta-voz do governo é o ministro da Fazenda. Não? O Guido Mandetta não é o ministro da Fazenda, ele é o porta-voz do governo, ele exprime aquilo que a presidente deseja exprimir, inclusive em matéria de política externa. Enfim, quando eu estudei nos Estados Unidos, o Karl Deutsch era uma figura importante e ele fazia uma distinção. Dizia ele para a gente: there are steering models and there are drift models. Não? Um steering model é um modelo que tem um sentido de direção, que foi sempre um ponto que o presidente Fernando Henrique mencionou. Aqui, a minha sensação é que, do ponto de vista do Brasil, há falta de foco, e isto é um drift model. Dou um exemplo, que foi a suspensão do Paraguai no Mercosul. O Brasil não liderou, ele se deixou levar pela posição da Argentina, da presidente Cristina, não? Enfim, do seu semi-bolivarianismo, do presidente Chaves, através do Maduro, e não levou em conta que, enfim, o Paraguai é vizinho do Brasil, nós temos Itaipu, nós temos não sei quantos milhares de brasiguaios que vivem lá, e que esta região é uma região e um país que nos interessa, enfim, cuidar, tendo em vista o passado e tendo em vista os desafios do presente. Pois bem, para ir concluindo, liderança e estilo são recursos de competência diplomática. Naturalmente, com o ministro-presidente Fernando Henrique, eu acho que quem tem mais é ele. Mas não vou, também por objetividade, deixar de reconhecer que o presidente Lula tinha talentos diplomáticos indiscutível e cultivou e bem a sua presença e a presença do Brasil no mundo. Não vejo esses mesmos recursos na presidente Dilma. E eu acho também que ela tem um menor interesse pela política externa. Se me perguntarem o que interessa a presidente em matéria de política externa, eu vejo dois temas. Ciência sem fronteiras, inovação, tecnologia, muito meritório, mas não se pode fazer uma política externa apenas com base nisso. E dois, desalinhamentos cambiais, que eu também acho muito importantes. Mas não é possível construir uma política externa a partir desses dois temas. E concluo com uma citação que aparece muito bem no livro do Fuentes e do Lagos, que é um grafite no Equador, no muro do Equador, que dizia o seguinte: quando teníamos as respostas, nos cambiaram as perguntas. Não? Então, é um pouco isto. Não? Nós estamos numa outra etapa, num outro mundo, e, enfim, mudaram as perguntas, então também tem que mudar as respostas. Obrigado.